Nosso assunto agora é o Krav Maga. Já ouviu falar, Perdigão? Já ouvi falar, sim. Pois é uma técnica de defesa pessoal israelense. O instrutor Augusto Lima está aqui para nos mostrar como o Krav Maga é praticado. Boa tarde, seja bem-vindo. Eu vou me aproximar aqui, Perdigão, com licença do professor. Porque, professor, dá para dizer que é uma arte marcial, porque o pouco que eu conheço do Krav Maga não é para fazer floreio, né? Não é Steven Seagal, não é para bater uma, duas, três vezes. É uma e deu, resolveu. Bom, na verdade, o Krav Maga ele não é uma arte marcial. Tá? Muita gente acha isso. O Krav Maga, na verdade, ela é a única arte conhecida como defesa pessoal no mundo inteiro. Sim. Tá? Na verdade, o que difere o Krav Maga da arte marcial é que no Krav Maga a gente não tem competição. A ideia do Krav Maga é realmente conseguir sair de qualquer situação com maior eficiência e melhor segurança possível. Ou seja, não é para namorar, no caso de um bandido, não é para ficar rolando com ele em algum lugar. A gente resolve isso rápido, de forma sempre simples, eficiente e objetiva. E péssima para o bandido, para deixar bem claro. Claro, né? claro. Eu queria com saber certeza. quem mais busca o Krav Maga? As mulheres são um grande público? Olha, na verdade a gente tem... o Krav Maga ele é indicado para todas as pessoas, tá? Para todas as idades. A gente tem hoje aproximadamente 30% do nosso público feminino, tá? Nas academias, mas também a gente tem crianças e idosos. A gente tem alunos desde 7, 8 anos de idade até alunos a 75, 80 anos. Tá? Na verdade, a ideia do Krav Maga ele é possibilitar qualquer cidadão, independente de idade, de força física, de sexo, a estar se defendendo de uma agressão de rua. Bom, a história do Krav Maga muito ligada ao Estado de Israel, ao exército israelense, onde, por exemplo, para quem não sabe, se ingressa muito cedo no exército de Israel, Sim. o que leva a crer que são pessoas ainda não constituídas no seu corpo, fisicamente são frágeis em determinado momento, incluindo mulheres que servem no exército de Israel. Sim, é verdade. O Krav Maga ele foi criado, tá? Ele é uma luta militar israelense. Tá? O Krav Maga foi criado no início da década de 40 por um homem chamado Imi Lichtenfeld. Tá? E ele ficou em Israel, na verdade, até 1964. Ele era reconhecido como a única arte de defesa pessoal de Israel. Tá? Ele era, na verdade, como se fosse a arma secreta israelense. A partir de 1964, o Krav Maga foi solto para a comunidade local de Israel, mas ele só saiu de Israel em 1987, onde ele foi divulgado para o mundo, chegando aqui no Brasil em 1990 pelas mãos do mestre Kobe, que foi um aluno direto do IME, e trouxe o Krav Maga não só aqui para o Brasil, mas também para toda a América do Sul. Tá? O mestre Kobe também abriu a Federação Sul-Americana de Krav Maga, que hoje é a única que pode utilizar a marca Krav Maga e também é a única autorizada a formar instrutores. Tá? A gente sabe como em qualquer outro ramo, a gente também tem piratas, isso também tem no Krav Maga. Por isso que a gente sempre recomenda todo mundo que for procurar Krav Maga, procurar sempre o Krav Maga da Federação Sul-Americana. Mas faz pouco tempo que o Krav Maga chegou aqui no estado, né? Aqui no estado a gente já está há 9 anos, a gente está comemorando inclusive neste mês, esse é um ano muito especial para o Krav Maga. Parabéns, professor. Opa, muito obrigado. A gente comemora 9 anos aqui no estado do Rio Grande do Sul e 25 anos aqui no Brasil. Tá? Muito bem. A gente já está aí há praticamente 10 academias aqui, divididas em Porto Alegre Sim. e região metropolitana. Bom, antes da gente começar, então, a última pergunta que eu faço é se a gente pode identificar quando foi desenvolvido o Krav Maga, ele partiu do zero ou adotou ou adaptou algumas técnicas de outras artes marciais milenares, como Kung Fu, Karatê, entre outros? Não. Na verdade, o Krav Maga ele surgiu da necessidade, na verdade, de uma minoria judaica e não judaica. Tá? A gente fala isso na década de 40, onde a gente tinha aí um cenário de guerra. Então, o Krav Maga ele surgiu como realmente uma necessidade do povo se sobreviver, da minoria sobreviver. Tá? Naquela época, você tinha praticamente os mais fortes sobrevivendo e uma minoria ficava largada. E o Krav Maga surgiu daí. O criador do Krav Maga, ele, na verdade, utilizou todos os movimentos naturais do corpo humano. Ele, na verdade, melhorou esses movimentos e adaptou esses movimentos para que ele pudesse ser usado como defesa. Por isso o Krav Maga é tão fácil. Tá? Por isso qualquer um consegue aprender Krav Maga muito facilmente. A minha pergunta para o Augusto fora do ar aqui foi o seguinte: Augusto, eu sempre quis fazer alguma arte marcial e tal, alguma luta, mas eu não sei dar soco. Tenho vergonha de dizer, olha, eu vim aqui, né, aprender. Ele disse que é fácil. Todo mundo, inclusive Vamos o Perdigão, com esse chassi de grilo, né, esse físico de borboleta dele, pode se defender tranquilamente de um homem forte, lindo, esbelto, de passadas largas como você. Tranquilamente. A maioria do nosso público, na verdade, a gente não tem um público que já fez lutas. Normalmente a gente tem, na verdade, um público que nunca fez nada e que quer realmente aprender a se defender. Ele não quer aprender uma arte marcial, ele quer aprender simplesmente a se defender. Quem está aqui com a gente, que vai demonstrar junto, professor? Essa aqui é a Sandra, tá? Ela é uma aluna graduada nossa e ela vai estar demonstrando aí algumas das nossas técnicas. Já estou olhando a Sandra de outro jeito agora, com um pouco de medo. Vamos demonstrar
Claro. Primeiro o professor mostra o movimento e depois a gente explica. Pode ser? Pode ser. Então vamos para o primeiro movimento, então. Nossa, dá para repetir? Rapidinho, pode repetir. Foi pegar no cabelo. Eu vou narrando, olha. Pegou no cabelo. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma agressão, tá? Tá. É muito simples, na verdade, uma agressão até muito comum para as mulheres. O agressor ele vai pegar aqui no cabelo para tentar levá-la para onde ele quiser. Sim. Aqui ela vai travar a mão do agressor com Tá. as duas mãos na cabeça dela, que eu não consigo mais mexer a cabeça Ok. dela. E daqui ela vai entrar um chute pegando bem no meio das Mas, pernas do agressor. peraí, só um pouquinho. Numa competição, isso aqui é golpe baixo. Sim, isso na verdade é um dos detalhes do Krav Maga. A gente não tem competição. Não tem respeito ao adversário, nem Nada. deve ter mesmo, que é um bandido. A ideia, na verdade, é que ela sai inteira. Sim. Inclusive, uma das coisas que a gente mais frisa no Krav Maga é que a gente mira, na verdade, os pontos sensíveis do corpo. Eu Então, imagino. a gente consegue igualar qualquer ser humano. Um chute no meio das Sim. pernas faz o mesmo estrago em qualquer ser humano. Em homens e mulheres. Homens, mulheres, alguém mais forte, mais bem preparado do que você, a gente acertando os pontos sensíveis, olhos, nariz, meio das pernas, isso faz o mesmo estrago em qualquer pessoa. Isso iguala, na verdade, todo mundo. Tá. As mulheres, as crianças, aquele que não tem preparo físico, ele fica igualado com qualquer pessoa. Vamos para o segundo movimento e vamos combinar. Você que está vendo aí, não tem amor mesmo, porque se você está sendo atacado na rua, não vai pedir licença para o bandido, né? Vamos para o próximo. Ó, pescoço, tentou estrangular. Mais uma vez, vamos repetir. Ó. Tenta pegar agora o em slow. pescoço, Agora... tá? Aí, professor, Aqui a gente faz, aqui, na verdade, um estrangulamento. eu tá? vou pedir para virar um pouquinho para cá, Claro, só para a gente claro. ver a mão. Por A gentileza. ideia do Obrigado. estrangulamento aqui é a gente fechar aqui o pescoço, região do pescoço, interrompendo, na verdade, passar de sangue para o cérebro, de ar para os pulmões. Ok. Aqui ela vai entrar, um movimento natural de qualquer pessoa que é agredida no pescoço, já levar as mãos para cá. Sim. Tá? Daqui a gente só aprimorou o movimento. Ela vai levar para cima dos dedões, que fazem, na verdade, a pressão do movimento, e vai tirar do pescoço dela. Tá. Ao mesmo tempo, ela vai entrar com uma joelhada no meio das pernas aqui, Ok. vai se afastar do agressor e terminando com 2 golpes de boxe no rosto e mais um chute para finalizar o Não, agressor. o sujeito não fica de pé. A ideia, na verdade, é a gente tirar o agressor de ação para que ele não possa fazer uma segunda agressão. No caso, eu tenho uma dúvida que eu acho que já no primeiro golpe ele já não vai estar com a cabeça em pé Sim. para poder. E se não precisar, já acaba ali. Sim, a ideia, na verdade, o agressor ele saiu de campo de ação, que ele não pode voltar para fazer uma segunda agressão. Quem se defendeu vai embora, vai para casa em segurança. Ah, não é para voltar e Não, machucar. Não. Né? A ideia, na Maltratar. verdade, não. A ideia, na verdade, é que a pessoa que faz a defesa, ela consiga sair em segurança e possa Sim. voltar para casa inteira. Essa é a ideia. Eu vou perguntar para a Sandra, vou pedir para ela se aproximar aqui, por gentileza. Quanto tempo tu já faz o Krav Maga? 2 anos. 2 anos. Tu já precisou usar alguma vez? Felizmente não. Sim, mas Ainda. se sente preparada. Me sinto bem mais segura. Sim. E um ponto importante que o Krav Maga nos passa é de tu observar os ambientes e as situações de maneira diferente. Ah, de maneira preventiva. Exatamente. Quando seja, você entra num ônibus, sim. sentar bem ao fundo do ônibus para conseguir observar toda a movimentação dentro do veículo. Perfeito. Restaurantes, enfim. Evitar lugares escuros. Isso, e fazer um reconhecimento de todo ambiente que tu entra, fazer um reconhecimento para saber onde tu está, onde estão teus pontos de fuga, Sim. enfim. Posso abusar já para pedir mais um movimento? Eu só queria perguntar Posso? por que você procurou o Krav Maga? Na verdade, teve o objetivo mesmo de buscar, devido à grande insegurança na sociedade e a violência contra a mulher está aumentando cada vez mais, de me sentir mais segura, de Sim. poder andar na rua, saber que, claro, com toda, né, avaliando sempre a situação, a necessidade e a eficiência da reação, mas em alguns casos poder me defender e ir segura para casa. Perfeito. Vou pedir para a Sandra se posicionar para o próximo movimento, mas antes uma pergunta para o nosso instrutor. No caso, vocês fazem esse trabalho preventivo, passando essas informações, e vocês aconselham, porque sempre fica naquela dúvida, reagir ou não numa situação dessa. O que vocês passam para os alunos de vocês? Na verdade, a gente ensina o aluno a como reagir. A gente não incentiva ninguém a reagir. Sim. O aluno, para reagir, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa de preparo físico, parte técnica em dia e precisa de ter condicionamento mental também. Tá? Na verdade, a gente prepara o aluno para quando ele chegar numa situação onde ele não tenha mais o que fazer, ele tenha que reagir, ele consiga reagir em segurança e de forma eficiente. Sim. Mas ele só vai reagir se ele julgar naquele momento que ele tem condições técnicas e conhecimento para que ele consiga fazer aquilo com segurança. É o último recurso, e eu pensando nesse último recurso, eu sei que não está combinado aqui, mas tem alguma técnica
as duas abordagens foram de frente. Sim. Às vezes, mulheres são abordadas de costa e não conseguem ver o seu agressor chegando no ambiente. Sim. Teria algum movimento para a gente mostrar? Claro. Vamos lá. Então, pegou. Aqui que a gente... Viu isso, Vamos Perdigão? mostrar de lado? Não, vou Acho que pedir o de pessoal lado. Mas Isso. tu prestou atenção? É na maldade, mas pisou na unha encravada mesmo do bandido. Aqui a gente vai fazer, na verdade, uma agressão por trás. Tá. O agressor ele vai agarrar a vítima aqui na ideia de repente, levar ela para algum lugar, um sequestro, ou até levar ela para o chão, no caso de um estupro. Tá? Daqui eu agarrei, ela vem aqui nos pontos sensíveis. Ela vai bater mãos aqui no meio da perna. Ao mesmo tempo, ela vai dar aqui chute na canela com o calcanhar e, ao mesmo tempo, ela pisa também em cima do pé, causando uma grande dor para o agressor, porque são pontos totalmente sensíveis. O agressor, por mais malhado e forte que ele seja, nessas regiões ele não tem como se fortalecer. Com certeza, um belo pisão no pé machuca qualquer pessoa. Exato. É o suficiente para o agressor soltar e aí ela vai julgar. Se o agressor ainda apresentar algum risco, ela ainda pode virar e fazer mais alguma outra coisa. Ou se o agressor daqui ele já está fora de ação, ela vai embora para casa e está salva. E no caso de pessoas que estão armadas, a gente consegue desarmar uma pessoa Sim. com Krav Maga? Na verdade, o Krav Maga é dividido em graduações. Tá? Nos primeiros 3, 4 meses, o aluno já aprende a se defender das principais agressões simples. Tá? A gente sempre parte da maneira mais simples, das agressões mais simples para as mais complexas. Lógico, agressões com arma de fogo, pedras, garrafas, pedaços de pau e mesmo agressões com mais de um agressor, isso o aluno vai aprender também, saída, só que ele vai aprender num nível mais graduado. Mas ele acaba, na verdade, aprendendo a sair de qualquer tipo de agressão, sendo feita por um ou por vários agressores. E quanto tempo cada estágio? Por exemplo, a Sandra está há 2 anos. Para se tornar alguém apto a, numa eventualidade, usar o Krav Maga. Nos primeiros 6 meses, na verdade, o aluno já aprende todas as noções básicas para ele poder se defender na rua. Sim. Tá? Novamente, não contra agressões muito complexas, Sim. como usando armas de fogo, ou facas, mas enfim, ele aprende a dar um bom soco, ele aprende a já dar chute de maneira correta e eficiente, e aprende a sair de alguns tipos de agressões, como estrangulamento, Sim. como agressões nas mãos, enfim, agressões mais simples. E daí por diante ele vai sempre das agressões mais simples às complexas, ele vai aprendendo em E a cada frequência, estágio. quantas aulas por semana? Nossas aulas são 2 vezes por semana, tá? Aulas de 1 hora por semana em cada aula. A gente normalmente começa com 15 minutos de aquecimento e o resto a gente passa uma parte técnica. E no final da aula, normalmente a gente trabalha uma dinâmica, mostrando para o aluno como é que ele pode usar aquela técnica que ele aprendeu naquela aula numa situação de rua. Muito bem. Pode ser considerado também um exercício físico, já que falou que prepara, Sim. falaste que prepara a condição física do aluno? Sim, né? sim, pode ser considerado exercício físico. A gente tem média, em termos de gasto calórico, tá? Uma média de 800 calorias por aula, porque nada é teórico, tudo a gente faz na prática, o instrutor mostra e depois o aluno começa a praticar aquilo na prática mesmo para ele ver que aquilo funciona ele mesmo fazendo. Olha, não bem. queria ser a pessoa que está fazendo a simulação de Com ataque, viu? certeza, com certeza. Sim. Dá para fazer mais um movimento para a gente ter ideia, professor? Claro, Por claro. favor, então, vamos ver agora. Só vamos virar assim um pouco... Isso, um pouquinho para cá para a gente Sandra. ver. Então vamos ver. Mais uma técnica de Krav Maga. Pegou pelo pescoço, abriu o polegar e eu estou impressionado é que não tem carinho no Krav Maga. É direto aonde... É para acabar a conversa de uma vez, né? Aqui a gente fez uma agressão quando a vítima está de costas. Perfeito. Tá? Aqui o agressor ele pode vir aqui pelo pescoço trazendo a vítima para ele. Sim. Tá? Aqui ela entrou, mesma coisa pela frente, ela vai entrar nos dedões do agressor aqui, tirando do pescoço. Ao mesmo tempo ela vira de frente, já torcendo o Uma braço torção. do agressor. E daqui ela entra com um chute no meio das pernas para derrubar o agressor aqui. Bom, gente, realmente é uma técnica de defesa pessoal. Se você está querendo ficar, né, longe do bandido, não vejo outra alternativa que não seja essa. Obrigado, professor, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Quero que passe os contatos para quem estiver interessado. Sim, todo mundo que estiver interessado, tá? A gente convida todo mundo a fazer uma aula experimental. Hoje a gente já tem 10 academias aqui no Rio Grande do Sul. A gente pede para entrar no nosso site www.kravmaga.com.br e também quem tiver dúvida, acessa a nossa central aqui no Rio Grande do Sul, infors@kravmaga.com.br. A gente passa todas as informações de locais para treino onde o aluno mora, a gente sempre indica o local mais perto e a gente convida todo mundo a fazer uma aula experimental com a gente, totalmente não tem de graça. limite de idade. Na verdade, a gente aconselha o aluno a partir de 7 anos de idade, mas a Sim. gente tem exceções, tá? Isso Claro. depende muito da maturidade da criança, do interesse que a criança tem. A gente já tem alunos de 6 anos de idade que praticam, não tem problema. E daí por diante, até 80 anos, a gente tem alunos aí de 80 anos ainda praticando hoje Bacana. e indo super bem.
Parabéns pelo trabalho, viu? E espero que nunca se use nessa técnica, mas se for preciso... Já está pronto. Aí, bandido, fica de olho, porque vai doer e muito. Obrigado, professor. Obrigado, Sandra. Obrigado.